Amém. Louvado seja Deus. Muito bom dia a você que está acompanhando nesse momento, aqui é a sala 57. É um privilégio toda vez que o pastor Wagner me convida, eu fico honrado pelo convite. E ainda que a nossa agenda seja aquela agenda terrível, né? De culto, evangelismo, pregação, visitas e tudo mais, reuniões, a gente se desafia a compartilhar o pão do céu, porque realmente é um desafio. Além de pregar todos os dias de culto e também estarmos em evangelismo, né? A gente acordar de madrugada para, além de acompanhar a sala, adorar junto, assistir, também trazer o sermão. Eu fico feliz e prestigiado por isso, viu? Um abraço aqui ao pastor Abdor Alcintra, foi muito bom ter estado com ele lá na igreja de Juazeiro do Norte, igreja central, né, pastorzão? Naquela ocasião, eu ofereci o púlpito para ele estar trazendo a mensagem, que eu gosto demais de ouvi-lo, mas ele disse: Não, hoje eu quero ouvir você. E eu me senti muito honrado. As pernas bambearam ali, tremeram, né? Porque esse homem é um gigante para a honra e glória de Deus. E mais tarde a gente se encontrou no Conselho de Anciãos, ali no NASP, em Engenheiro Coelho. Enfim, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Lucas, no capítulo do Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nós vamos ler aqui a partir do verso 11. Enquanto você procura aí, Lucas 17, capítulo 17, o verso 11, eu pensei em trazer um sermão para falar de gratidão. Lucas capítulo 11 vai trazer o contexto daqueles 10 leprosos que foram curados por Jesus. E só um voltou para agradecer. Por que os outros não voltaram? Porque só um voltou para agradecer. Então hoje eu queria trazer para você esse tema. Eu sei que possivelmente você já deva ter visto outros pastores pregar sobre esse tema, mas cada vez que a palavra de Deus é aberta, a gente aprende mais e mais, né? Bom, está escrito assim na Bíblia Sagrada. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar em uma aldeia, saíram-lhe ao encontro dez leprosos, e que ficaram de longe. Eles gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus. Agradecendo-lhe, esse era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para glorificar a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. O texto aqui, ele vem trazendo algumas coisas que nos fazem crescer. Veja, o texto começa dizendo assim: aconteceu que indo ele a Jerusalém. Jesus não estava indo para Samaria. O foco dele era Jerusalém. Mas enquanto ele estava indo de caminho para Jerusalém, ele passou pela Samaria e também pela Galiléia, entrando, né, em uma aldeia. Você vai perceber que a narrativa do milagre dos 10 leprosos é uma passagem rica em ensinamento espiritual. Trata-se de uma história tão extraordinária, onde você vê a graça
e a manifestação do poder de Deus na vida daqueles homens e trazendo para a nossa história, para a nossa experiência, na nossa vida também. Eu quero hoje, com esse contexto e também com o contexto histórico, falar para você da cura desse homem, e destacar atitude e gratidão do homem que voltou, que era um samaritano. Eu acho que você sabe que na cultura judaica, quando uma pessoa ela era acometida de lepra ou considerada leprosa, essa doença era terrível, era temida, não apenas pelo sofrimento físico, mas pelo isolamento social e religioso que impunha sobre aquela pessoa. Os leprosos eram excluídos da convivência comunitária e vistos como espiritualmente imundos e impuros. Se você quiser alongar e entender um pouquinho melhor sobre isso, você leia o livro de Levítico, lá o capítulo 13 em diante, você vai entender isso. Amigo, a lepra é frequentemente usada pelos pregadores, por nós, e também tem uma conotação da Bíblia de uma metáfora para o pecado, é uma comparação para com o pecado. A lepra, ela vai separar o ser humano de outro, vai separar o ser humano da sociedade. A lepra é uma comparação do pecado que nos separa de Deus. Todos nós, espiritualmente falando, somos leprosos. Encontramos a cura somente em Cristo? Veja, no verso 13 aqui, do capítulo 17, o clamor aqui é um clamor extraordinário, porque eles estão vendo Jesus de longe. E quando eles encontram a esperança naquele momento, eles dizem: Senhor, tem misericórdia de nós. Eles reconhecem a autoridade de Jesus, mas também eles reconhecem a sua necessidade. Eles reconhecem a autoridade de Cristo, mas a necessidade deles. E eles sabem que Jesus pode intervir naquele momento. O que nós aprendemos com isso? Eu aprendo que este é o primeiro passo para experimentar o poder de Deus, reconhecer nossa condição e clamar por sua misericórdia. Assim como os leprosos, devemos buscar também ajuda divina com fé. Veja, no verso 14 aqui, eu entendo também que Jesus não os curou imediatamente. É interessante que ele disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes que vocês serão curados. Interessante que no caminho eles foram curados. Sabe o que eu aprendo aqui? É que a cura muitas vezes vai acontecer ao longo do caminho. As nossas dores emocionais, a nossa cura, as nossas crises vão ser curadas ao longo do caminho. Veja, eles nem foram curados quando Jesus disse: Vai e te mostra ao sacerdote. Eles tiveram fé. Todos os 10 tiveram fé. A cura não aconteceu na hora que Jesus falou. A cura aconteceu ao longo do caminho. Ei, quanto tempo você está orando e pedindo uma cura? Talvez uma cura para alguém da sua família, um cônjuge, para você mesmo? Quanto tempo você está orando, pedindo a cura a Cristo? Não se esqueça que a cura vai acontecer ao longo do caminho. A cura vai acontecer. Não desista, tenha fé. Você sabe que na lei de Moisés, os sacerdotes eram responsáveis por declarar alguém limpo da lepra. Ao obedecer às palavras de Jesus, o leproso demonstra fé, pois ainda não havia sido curado quando começaram a jornada.
Muitas vezes Deus ele vai chamar para que a sua fé seja agida antes do resultado. A obediência à palavra dele vai abrir o caminho para os milagres acontecerem. Sabe? 10 leprosos foram curados. Apenas um voltou para agradecer. E era um samaritano. Impressionante isso. Entenda que a cura é para glorificar a Deus. A cura é para mostrar quem é Deus em sua vida. E esse volta agradecido, mas não agradecido simplesmente porque foi curado. Ele tinha ali, agora, naquele momento, uma eterna gratidão em seu coração, sabe? Gratidão verdadeira. Eu acredito que a verdadeira gratidão não é apenas um sentimento, mas uma ação. Uma ação. Não é você falar assim, ah, eu estou agradecido, louvado seja Deus. Mas tudo bem, e aí? O que você tem feito com o que Cristo fez, ou tem feito em sua vida? Você somente agradeceu ou você é uma pessoa eternamente agradecida? Infelizmente, muitos de nós só espera acontecer algo para agradecer de novo e esquece. Não é uma pessoa eternamente grata. É preciso entendermos que a verdadeira gratidão, ela não é apenas um sentimento, um momento, mas sim uma ação. Leva você a agir diferente, leva você a ter uma vida diferente por tudo aquilo que passou e pelas bênçãos que virá, ou até mesmo pelos problemas ou as dificuldades que você vem a enfrentar, mas que você sabe que a vitória é certa em nome de Jesus. Veja, interessante que dessa história que Lucas ele vai apresentar o samaritano como aquele que veio para agradecer. E Jesus faz questão de dizer, somente este samaritano que voltou? Você sabe, os samaritanos eram desprezados pelos judeus. Mas aqui nós vimos um exemplo de como Deus valoriza cada coração de quem o busca. Cada pessoa que separa tempo para reconhecer as bênçãos de Deus na vida dele? E aí eu tenho uma pergunta para a nossa reflexão. Quantas vezes recebemos de Deus as bênçãos e muitas vezes nos esquecemos de agradecer? Não é verdade? Já aconteceu com você alguma vez de receber as bênçãos de Deus e não agradecer? Eu não estou dizendo de agradecer no momento, porque a gente agradece, Senhor, obrigado, louvado seja o teu nome. A gente vai até para a igreja nas quartas-feiras agradecer a Deus, dizer, olha, irmãos, eu tenho uma bênção aqui para contar, e assim a gente vai. Mas será que a gente é eternamente grato? Será que você espera acontecer um outro milagre para lembrar de agradecer? Jesus pergunta, não foram 10 os que foram curados? E os 9, onde estão? Sabe? E disse ao samaritano, levanta-te e vai, tua fé te salvou. Porque Jesus diz: levanta-te, a tua fé te salvou. Porque aquele homem com o rosto em terra se prostra e agradece a Cristo pelo que ele fez. E aqueles que reconhecem as bênçãos materiais, as bênçãos espirituais na vida, Deus sempre dá algo a mais. Quando aquele homem volta, Jesus diz: levanta-te, a tua fé te salvou. Aqueles 9 que foram se mostrar aos sacerdotes e que estavam curados, eles foram curados, mas eles não foram salvos. Ser curado não é sinônimo de salvação, porque uma pessoa, ela pode muito bem ir na igreja fumando ou bebendo, usando drogas, e diz assim, puxa vida, eu tenho que parar de beber, eu tenho que parar de fumar, eu preciso deixar as drogas, e deixar. Ele diz, oh meu Deus, muito obrigado. Mas o que adianta isso? Se não entregar o coração a Jesus, se não tiver esse sentimento de perdido, dizer assim, eu estou perdido, eu preciso de ti.
sabe? Jesus levanta aquele homem e diz: Olha, a tua fé te salvou. Aquele homem, ele não foi apenas curado, é, vamos dizer assim, fisicamente, mas ele foi curado e salvo espiritualmente. Todos os 10 foram curados fisicamente, mas apenas o que voltou para agradecer recebeu a salvação espiritual. Isso demonstra que o objetivo final de Jesus não é apenas curar o nosso corpo, curar as nossas doenças emocionais ou curar apenas de uma doença física. O objetivo principal de Cristo é nos salvar. O objetivo principal de Cristo é nos ver no céu. Sabe, querido, a cura física é temporária, mas a salvação é eterna. Buscar não somente as bênçãos de Deus, mas sim o próprio Deus das bênçãos. Eu fico pensando quantos de nós, muitas vezes, não tem sido agradecido. Muitas vezes a gente diz, ai, 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 Senhor, está doendo. Aí quando Deus alivia as nossas dores, as nossas crises emocionais, e quando tudo passa, naquele momento terrível e tenebroso passa, a gente volta à mesma vida que era antes. Precisamos sermos gratos a Deus, não pelo que ele fez por nós, não só pelo que ele faz por nós, mas por muito que ele ainda fará. Esse samaritano é um exemplo para cada um de nós. É um exemplo para mim e para você, porque é no caminho que nós somos curados. Talvez nessa manhã você possa dizer, mas pastor, eu ainda não senti a transformação, a cura em minha vida, eu não tenho obtido resposta daquilo que eu tenho pedido a Deus. Não se esqueça que a cura, a transformação vai acontecer ao longo do caminho. E com fé, e com dedicação, com confiança, as coisas vão acontecer. Ao retornar para agradecer, ele reconheceu que não precisava somente da cura física. Ele reconheceu para glorificar a Deus diante daquelas pessoas e diante daqueles que estavam com Cristo. Qual é a sua enfermidade? Do que você precisa ser curado? O que você precisa na sua vida? Interessante que Jesus não toca aquele homem. Eles nem se aproximam de Cristo porque pela lei era proibido. Mas Jesus, respeitando aquele momento, diz: vão ao sacerdote. Eles foram, mas só um voltou para agradecer. Sabe, amigo, nós somos transitórios, efêmeros e passageiros nessa terra. Estamos aqui por um momento apenas. E nosso coração deveria ser eternamente grato pelo que Cristo fez. E é aqui que eu quero chegar. Pelo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Pelo que ele nos salvou. E somente por isso, ou por essa grande maravilha, é que deveríamos sermos gratos, independentemente da situação que viemos a estar, ou que estamos atravessando, ou que já passou, ou que virá. É muito difícil, muitas vezes, para mim, como pastor, visitar uma pessoa que é ingrata, que só reclama, que só diz que Deus não lhe abençoa, não cuida dela e só tem uma fé robusta e forte quando alguma coisa dá certo, quando ela diz que Deus cuidou dela, ele a abençoou, mas é só enquanto não chega a primeira dificuldade ou mais uma dificuldade. Essa manhã nós aprendemos com esse homem que a gratidão deve estar acima dos problemas e das dificuldades. E aqueles que agradecem com fé, reconhecendo a palavra de Cristo,
glorificam a Deus. Todos os acontecimentos em nossa vida não é para contar para as pessoas que nós somos mais amados por Deus do que Deus ama outros. Não é isso, porque Deus ama todos iguais. É para glorificar o nome de Deus, exaltar o seu poder. Só assim é que teremos condições de glorificar e de testemunhar. Essa manhã, eu não sei o que você está passando ou qual tipo de dificuldade que você está enfrentando, mas antes que a bênção venha, antes do milagre acontecer, que tal agradecer? Que tal dizer, olha, Senhor, hoje eu aprendi na palavra de Deus que a cura ou as curas, os milagres, as transformações acontecem ao longo do caminho. Para aqueles leprosos ou para aquele que voltou, foi uma questão de ir e perceber que foi curado. E talvez ali não deva ter acontecido mais do que em 10 minutos, não sei quanto tempo ele andou e percebeu, mas dá para entender que não foi muito longe. Mas não importa o tempo, não importa quão longo é a estrada, continue caminhando e confiante. Talvez a sua cura, a sua bênção, a sua transformação na sua deficiência de caráter pode estar acontecendo aos poucos e você nem esteja percebendo. Talvez a cura do seu coração, das mágoas daquela pessoa que te feriu, que você não consegue perdoar. Você já pediu a Deus e disse, Senhor, eu ainda sinto uma raiva, um ressentimento por essa pessoa. Continue orando, continue caminhando, continue buscando. Pode ser que a sua cura aconteça em um dia, dois, alguns meses, um ano, 2 anos, em uma semana, em um dia, em alguns minutos. Continue caminhando, mas quando perceber que isso aconteceu, agradeça. Tenha uma vida e uma atitude de gratidão. Que nessa manhã você possa entender isso, meu irmão e minha irmã. Que você não viva na expectativa do que Deus vai fazer em sua vida. Que você não venha achar que tenha paz quando não tiver problemas. Porque paz não é ausência de problemas, mas é habilidade para lidar com eles. Que nessa manhã você possa entender isso. Que você possa compreender que a vida de gratidão, a vida de louvor e de glorificar a Deus é o caminho para o sucesso na caminhada cristã. Que Deus abençoe você. Que essas palavras possam tocar o seu coração. E se você quiser aprender mais, lê o capítulo 17 inteiro. Lê Levítico, capítulo 13 e capítulo 14. E eu tenho certeza que você vai crescer muito na sua caminhada cristã. Que Deus te abençoe e que Jesus Cristo seja a luz do teu caminho. Eu convido você a orar. Feche seus olhos. Querido Deus, muito obrigado porque essa narrativa, essa história mostra que o Senhor cuida daqueles que clamam, daqueles que pedem, daqueles que não desistem. Esses 10 leprosos, de longe, ao avistar Jesus, clamaram, gritaram e disseram: Tem compaixão de nós, mestre. Senhor, tem misericórdia. E a palavra de Deus diz que Jesus dá uma ordem para que eles se volte aos sacerdotes e lá eles seriam curados. Senhor, por favor, ajuda-nos a perceber a cura ao longo do caminho. Com certeza já existem pessoas aqui que foram curadas, nem perceberam por não ter agradecido. Então, que nessa manhã possamos perceber quão maravilhoso é o Senhor e que nós não venhamos te agradecer somente pelo que aconteceu, mas que tenhamos uma vida de gratidão.
Em nome de Jesus, Senhor, nós te agradecemos. Amém. Que Deus abençoe você e que nós tenhamos uma vida de gratidão na presença do Eterno. Amém. O seu microfone está mutado, pastor. Difícil, aí fica difícil, né, pastor? É verdade. Obrigado, viu, pastor Francisco? Muito obrigado pela a mensagem, é uma mensagem que faz a gente pensar um pouquinho, né? Porque muitas vezes, pastor, o cristão, né, o crente, ele vai atrás de Deus somente por conta de algumas necessidades e para aí, né? E para aí. Né? Talvez hoje uma grande problemática, talvez, do cristão é isso hoje. Todo mundo quer ir só buscar, só pedir, só receber. Ninguém está indo para dar, né? E aí fica difícil. Então é esse retorno, essa gratidão, coração grato, né? Isso muda muita coisa. Hoje, por exemplo, podemos já olhar para a nossa realidade, já estamos com vida, né? Despertamos hoje. Então, quando a gente olha para as questões positivas e o nosso coração enche de gratidão, a gente testemunha melhor, a gente fala de Deus melhor, e aí está a realidade aí desses 10 leprosos, né? A gente acha, pastor, que para agradecer a Deus precisa acontecer algo extraordinário, né? Assim, uma coisa grande, mas não paramos para agradecer pelo ar que respiramos, pelo coração que está batendo, como você acabou de falar. E eu tenho uma expressão que minha mãe me falava lá no Ceará: Ô menino, tu é mal agradecido. Ela não falava mal agradecido, falava mal agradecido, né? Porque às vezes ela me dava alguma coisa, eu saía correndo, né? Tu nem agradece? E parece que a gente é esse menino, né? Que pega as coisas que Deus nos deu e vai para a vida e não reconhece. E eu aprendi nesse sermão, pastor, que nós não devemos somente agradecer, mas nós devemos sermos eternamente agradecidos Eternamente pelo que agradecido. Cristo fez. Não devemos esperar a próxima bênção. Se ela vier, louvado seja Deus. Se ela não vier, louvado seja Deus. Nós que devemos viver uma vida de eterna gratidão. Em tudo dá graças, né? É como diz o apóstolo Paulo, né? Bom demais, pastor. Muito obrigado, viu? Deus abençoe você grandemente e que Deus continue dirigindo a sua vida, o seu ministério e guardando cada vez mais você e a sua amada família. Um abraço, pastor. Um abraço. Amo você, preciso de você para ser feliz, você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus do que você existe, pastor. Glória a Deus, meu pastor. Que Deus te abençoe. Estamos por aqui. Amém, pastor, amém. Obrigado. Tá bom? Amém. Esse é o momento da gente colocar o evangelho em prática. O testemunho, ele mostra isso. Como é que funciona? A gente aprende aqui na sala, a gente coloca em prática e aí a nossa vida é transformada. Então, se você está colocando tudo aqui que está aprendendo aqui em prática, tua vida vai ser um eterno testemunho, porque o Espírito Santo vai fazer grandes coisas na tua vida. Eu gostaria só de fazer um lembrete antes do testemunho. As nossas jornadas terminam hoje. Hoje é a última jornada do ano, tá certo? Mas quando tem sala 57, quando nós estamos ao vivo, os moderadores entregam apenas depois das 8 horas, tá bom? Então você vai receber ainda, fica tranquilo. Tá chegando. Eu gostaria de convidar a nossa querida Manu, é a Emanuele Costa. Ela que vai dar o testemunho hoje aqui para gente. Chegou. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Manu. Bom dia. A gente já conversou há pouco. Me diga de onde você está falando, para que as pessoas entendam. Eu estou falando de Jandaia do Sul, no Paraná. Paraná. E como é a constituição da tua família, para a gente entender quem mora aí com você, como é que você está? Eu moro na casa dos meus pais, com meu pai, minha mãe e os meus dois filhos. O Cauã e o Yuri. Exato. E seus pais já são idosos e você cuida deles também, Isso. não é?
Trabalha Trabalho. Hoje eu sou cooperativária. Trabalho numa na cooperativa. uma cooperativa de créditos, né? Isso. E já já vai ter que sair para ir para É, outra cidade trabalhar. Mas vai dar tempo é. de a gente conversar bastante aqui e a gente glorificar o nome de Deus. Amém. Você é adventista há apenas 16 anos. Eu digo apenas Exato. porque eu já tenho 30 anos, então, Aham. mas é apenas, porque você é uma jovem ainda, então eu acho pouco tempo. Me diz como você teve esse encontro com a mensagem adventista. Qual foi o primeiro momento que você teve? O meu primeiro contato com a Igreja Adventista foi quando eu era bem pequena, criança, na casa da minha avó materna, que daí ela é pernambucana, né? E a gente ia para lá quase todo final de ano para visitá-los. E aí, quando os meus pais saíam, deixava a gente na casa da avó e no sábado ela nos levava na igreja. Ah, então você ficou com essa lembrança gostosa da Igreja E isso era Adventista. uma lembrança assim afetiva muito bacana. Mas aí, as filhas da tua avó, os filhos, eram adventistas? Somente a minha tia caçula, porque na verdade, assim, todos os filhos, quando eram mais novos, se batizaram na igreja, mas aí depois eles se afastaram. Daí era só a minha avó e duas tias caçulas, na verdade. Hum. Então você demora um pouco, como você disse que foi há 16 anos que se converteu, então você demora um pouco a se converter. Você vai Sim, ter uma vida toda, assim, não vou dizer a idade, um certo tempo longe desses caminhos. Então, sim. como é viver uma vida longe desses caminhos? Você não tinha nenhuma religião, Não, não tinha nenhuma religião. então a tua vida ela foi acontecendo algumas coisas e você não associava nada a uma religião, a Deus. Você ia vivendo, era assim. Isso, exatamente. E aí, como eu já conversei com você, era uma sequência de coisas difíceis que você teve que enfrentar. E Sim, eu tava, bastante. a gente estava conversando e eu me assustei. Eu disse, nossa, ela já passou por tanta coisa. Quando a gente escuta alguns testemunhos aqui, eu descubro assim que cada vida é um mundo. É muita coisa que nós vivemos, que nós passamos até o dia que a gente chega e encontra com Jesus. Aí tudo Sim, muda. Mas esse percurso é muita informação, é muita história que nós vivemos e a gente nem percebe muitas vezes que Deus estava ali o tempo todo. é verdade. Porque se não fosse ele, você não tinha passado, não tinha aguentado tanta coisa que você já passou. Sim, com certeza. Então, a primeira informação que a gente passa é pelo aquele quase afogamento. Me conta direitinho o que aconteceu. Então, a gente foi para Santa Catarina, tava os meus irmãos, né, os cunhados, e daí desceu para lá eu, o pai dos meus filhos e o meu filho mais velho, que na época eu não tinha o caçula ainda, né? O meu mais velho tinha 5 meses de vida. E aí eu entrei na água para poder lavar a fraldinha dele, para limpar ele, que ele estava muito sujo de areia, mas eu não vi que eu tinha caído numa corrente. E a água começou a me puxar. E apesar de eu saber nadar e tudo mais, cada vez que eu nadava para a praia, o mar me puxava mais para o fundo. Assim, eu nem me toquei que o ideal para você sair de uma corrente é você não nadar a favor da praia, mas em paralelo até você sair da corrente, né? Hum. E aí eu comecei a ficar muito cansada. O meu ex-marido entrou na água, tentou me tirar, não conseguiu, voltou para a praia. Meu irmão também tentou me tirar, não conseguia. Eu segurava nele para poder respirar, daí eu estava afogando ele também. Até que eu olhei e vi a praia cheia de gente ali me olhando, e aí eu pensei, eu tô morrendo, né? Eu vou deixar meu filho, meu marido. Então eu virei de costas, né? Meu irmão disse que eu já estava com a boca roxa já. Eu virei de costas para a praia e ali eu comecei a entregar minha vida a Deus. Ele falou, ó, tô indo. E de repente eu escutei uma voz muito serena, muito calma, falou assim, moça, eu vou passar uma boia na sua barriga e eu vou te tirar do mar. E ali parecia um anjo, assim, a calma, né, que me passou.
E aí ele me tirou do mar, e inclusive meu marido ficou muito bravo, porque ele achou que eu estava fazendo ali para chamar atenção, mas realmente eu estava me afogando. E isso foi muito chocante, assim, para mim, porque realmente eu senti que a minha vida estava indo embora, né? E, e daí, dali 3 dias, a gente voltando para o Paraná, nós sofremos um acidente de carro. Hum. E foi grave esse acidente. Foi muito grave. A gente bateu na traseira de um caminhão, porque já tinha acontecido um outro acidente, né? E os carros estavam meio que parando por curiosidade para ver o acidente que tinha acontecido, e estava chuviscando. E aí o caminhão que estava na nossa frente, ele freou de vez e tinha óleo na pista. E aí a gente acabou batendo na traseira desse caminhão e fomos jogados para uma vala do lado da pista. E o acidente foi muito feio mesmo, o carro deu perca total, né? E assim, eu me machuquei bastante. E o mais interessante nessa história é que o meu filho estava na cadeirinha, eu estava no banco de trás junto com ele, estava na cadeirinha, e ele estava chorando muito antes do acidente, ele não se acalmava. E aí, em comum acordo com o pai dele, eu falei: olha, vou precisar tirar ele da cadeirinha porque ele não se acalma. E eu coloquei um travesseiro no meu colo, tinha outro travesseiro no vidro de trás, ali onde fica o maleiro, e ele só falou assim: vai bater. Quando eu levantei o rosto, eu vi aquele caminhão, a gente estava se aproximando do caminhão. A minha reação na hora foi colocar a mão no rosto. E foi ótimo que eu tive essa reação, porque se eu tivesse com o bebê no colo, eu teria esmagado ele. Porque eu quebrei o banco onde eu estava por causa do cinto, e também quebrei o banco do motorista com a pancada. E quando eu voltei daquela pancada, o meu filho estava naquele vão entre os dois bancos da frente, e por incrível que pareça, os dois travesseiros, inclusive o que estava atrás, né, no vidro, os dois travesseiros estavam amparando ele. Ele teve um cortezinho superficial no queixo, foi a única coisa que aconteceu com ele, mas ele chorava bastante. E aí já tinha paramédicos no local, e meu ex-marido saiu desesperado de dentro do carro, e aí eu não conseguia respirar naquela hora por causa da pancada, e a única coisa que eu consegui dizer para ele foi: pega a criança, pega o bebê. E ali os paramédicos já tiraram o bebê do colo dele, já colocaram ele numa maca bem pequenininha, já me colocaram também na maca. Eu sentia muita dor na cabeça, né? Eu fiquei com o ombro totalmente rasgado por causa do cinto, né? Rasgou a pele, né? E sentia muita dor no abdômen também. Eu fiquei toda roxa, toda machucada. E ali no caminho, dentro da ambulância, já no caminho até o hospital, ali me bateu aquele desespero, porque o bebê não parava de chorar, e eu escutava a paramédica dizendo assim: o bebê está ficando cianótico, que é roxo, né? Mas deve ser devido ao choro. E ali eu pensava: eu estou morrendo, meu filho está morrendo. E ali eu comecei a orar desesperadamente em alta voz, pedindo perdão para Deus, porque assim, eu não era uma pessoa promíscua, não era uma pessoa, mas eu não me sentia digna de salvação, porque eu não buscava Deus, né? Não tinha, assim, uma base, assim, né? Com Deus. Então, aquilo ali me deu aquele desespero, e eu pedindo uma chance para Deus e pedindo para Deus cuidar da gente. Então, foi algo, assim, bem, bem desesperador mesmo. E você entende que não tinha como aquela criança solta no carro ficar entre dois travesseiros. O Não, mínimo que poderia acontecer é ela ter voado de fora para fora do carro, exato, com impacto, né? exatamente. Então você já começa a observar em tudo isso que Deus estava cuidando. Sim. Inclusive, assim, daqueles segundos em que a gente bateu, né, que eu tive aquela pancada, a minha vida passou em questão de segundos na minha mente, sabe? Foi assim, realmente assim, era Deus ali agindo, né? Ele cuidou da gente em cada detalhe ali, realmente ele nos protegeu. Até os policiais, os paramédicos que estavam ali, eles disseram que pela gravidade do acidente era para a gente ter morrido. E também
parece ser imprudência, a criança estar fora do banco, e a gente vê que até nisso foi providência, Sim. porque, como você disse, depois do acidente, a cadeirinha ficou inutilizada, Isso, não exato. foi? Foi. Então, assim, minutos antes do acidente, a criança chora muito Uhum. e você resolve tirar da cadeirinha e deixa ela num travesseiro. E na mesma hora acontece o acidente, e isso poderia ter parecido uma imprudência sua, de ter deixado a criança solta, até porque você colocou as mãos no rosto e soltou a criança. É, exato. E Deus Exatamente. amparou essa criança no meio desses dois travesseiros, Sim, exato. né, e colocou ela no meio dos bancos, onde ela ia ficar bem segura, para não cair nem para um lado nem para outro. Sim, exato. Então não Isso tem como mesmo. a gente não ver Deus nesse acidente. É, A gente com consegue certeza. ver, é possível vê-lo. E Aham. aí você diz, aí no caminho para o hospital, eu comecei a orar, eu comecei a pedir perdão a Deus. É, e como é que uma pessoa que não tem contato com Deus, assim, durante uma vida, ora? Como é que de repente ela se toca para orar? O que é que você acha que aconteceu? Ali foi o Espírito Santo, com certeza, né? A ação do Espírito Santo. E é aquela situação assim, é, o ser humano, ele sempre precisa de Deus, sempre. Então, assim, naquele momento que eu senti que eu estava ali morrendo, o que que eu fui fazer? Eu fui pedir socorro para o Pai, né? Então, assim, por mais que muitas pessoas acham que não precisam de Deus, no momento com o maior desespero que a gente passa na nossa vida, a gente vê o quanto a gente precisa dele, o quanto a gente é pequeno, né? O quanto a gente necessita da presença dele na nossa vida. É verdade. Como ele é misericordioso, né? A Sim, gente pode virar as costas, mas ele é aquele que fica no portão, ele fica de olho, ele fica esperando, ele fica trabalhando, ele vai criando situações, né? Ele vai aproveitando algumas situações também para nos chamar a atenção. E aí, depois desse acidente, você é atendida no hospital, você vai se recuperando aos poucos, e aí você me diz que ficou uma lacuna no seu coração. O que é que estava sim, acontecendo? ficou. Ficou, porque daí o que que acontece? Eu vi o quanto eu precisava de Deus na minha vida e eu não estava colocando ele em primeiro lugar. Na verdade, ele não estava em lugar nenhum na minha vida, se for ver bem. Apesar de eu ser uma pessoa que sempre acreditou em Deus e tudo mais, mas eu não buscava como deveria, né? Eu orava, mas eu não buscava Deus como deveria. Então, o primeiro passo que veio na tua mente foi: eu vou buscar a Deus e vou procurar uma igreja. Sim, exato, exato. E a Aí, partir daí, hum, eu comecei a visitar igrejas, né? isso. E aí você vai procurando algumas igrejas, vem na tua memória aquela vozinha, não vem? Isso, exatamente. E aí a primeira igreja que eu procurei foi exatamente a igreja adventista. E aí você Mas foi, gostou muito. nossa, porque a pregação do pastor era a respeito de dízimos e ofertas. E aí eu achei aquilo um absurdo. Eu achei aquilo um absurdo. Eu falei assim, nossa, mas esse pessoal é muito dinheirista, né? Tipo, quer saber do dinheiro do povo. E ele falava, olha, quem não devolve o dízimo é ladrão e tal. Eu falei, meu Deus, né? Tipo, esse cara tá totalmente fora do contexto, né? Eu não vou voltar para essa igreja porque, porque eles só querem saber do nosso dinheiro. Aí você sai dali dizendo, não volto nunca mais. E isso, não volto nunca mais. E E aí eu foi procurar outras igrejas. comecei a ir em outras igrejas. Só que, assim, o que eu achei bem interessante é que eu ia em outras igrejas, mas eu não me sentia bem ali. Eu fui numa denominação que o pessoal ficava dançando na hora de louvar a Deus. Eu falei, meu Deus, mas isso não me parece correto. Fui numa outra denominação que o povo se jogava no chão e ficava gritando. Eu fiquei tão assustada com aquilo. Eu falei assim, gente, mas Deus não é surdo, não precisa gritar. E aí aquilo me deixou bem assustada, né? E fui em outra, e fui em outra.
E aí eu falei, meu Deus, eu não tô, eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me mostre, né, uma igreja para eu poder, a igreja verdadeira, eu quero frequentar a igreja verdadeira, né? E aí eu comecei a fazer, eu e o meu marido, a gente começou a fazer estudos bíblicos, né? Com dois irmãos da nossa igreja, né? A Cecília e o Joacir. E a gente foi aprendendo, né, a palavra de Deus e tudo mais. E foi aí que que eu, no caso, eu resolvi voltar a frequentar a igreja adventista. Ah, então você volta para a igreja que você disse que nunca mais voltava, Isso. começou a estudar a Bíblia com esse casal, Aham. mas não é um processo rápido a sua conversão, ela demora um tempinho. Demora, demora. É a tal da teimosia, né? Porque daí a Uhum, gente estava fazendo estudo bíblico, mas assim, é, a gente não estava se entregando a Deus de uma forma completa, estava sendo uma coisa meio que superficial. Havia uma resistência ali, né? uhum. E aí os meses foram passando, né? É, e aí aconteceu algo assim muito grave, muito forte nas nossas vidas, né? Que eu já estava grávida do Yuri, do meu segundo filho, estava de 5 meses de gravidez, e o meu cunhado, ele cometeu suicídio na minha casa, né? E realmente foi uma situação muito forte, muito chocante, muito triste, né? E naquele momento, novamente, veio aquela sensação assim: eu preciso de algo muito maior, né? Eu preciso estar com Deus. E uma outra coisa assim que foi bem interessante, assim, que é, como ele tinha cometido na minha casa, então eu não tive vontade de voltar naquele lar novamente. Aquele lar tinha sido é, manchado, vamos dizer, de certa forma. E, e aí meu ex-marido voltou em casa, pegou alguns pertences, fez ali uma malinha e tal. E eu fiquei, né, na casa de parentes e tal, depois vim para casa dos meus pais. E naquele momento ali eu senti que a gente não tem nada, 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 sabe? Tipo, que a gente vem a esse mundo sem nada e a gente volta a esse mundo sem nada. Então, eu precisava me apegar a algo muito maior do que coisas, né? Então, foi aí que veio realmente o desejo de se entregar completamente a Deus através do batismo. Eu acho interessante assim, porque cada coisa difícil que você passa, você aprende com ela. Tem Sim, gente que poderia ficar revoltada com tudo que está acontecendo, né? Só coisa sim, ruim está acontecendo, uma atrás da outra, uma sequência terrível. E aí, em vez de você ficar revoltada, você tenta tirar lições de tudo aquilo. exato, E, exato. e essa morte mexeu muito com você, e você começou a meditar naquilo ali. Sim, Aí chega esse momento que você tem o bebê, dedica o bebê na igreja, e aí você resolve se batizar. E aí você se isso. batiza só? Não, daí eu, o meu marido na época, a minha mãe e a irmã dela, minha tia. Eita glória! Foi uma É, família toda. isso. Inclusive, esse foi o primeiro dia, assim, que eu cantei na igreja, logo após o batismo, né? Que lindo. E a sua mãe já tinha sido adventista, né? Já, ela foi adventista quando ela era moça, né? E aí depois, quando ela se casou, aí ela abandonou a igreja. E aí voltou junto com você. Aí voltou junto comigo. Que maravilha! Louvado É, seja Deus. E amém. tudo isso vocês podem não perceber, mas eu consigo ver uma vozinha lá atrás. É, com certeza. E essa vozinha vai ter tanta surpresa no céu, porque ela morreu só com uma filha na igreja. Na verdade, quando a minha avó ela faleceu, a gente já tinha se batizado, só que, porém, contudo, entretanto, ela teve Alzheimer, né? Então, Ah, assim, ela não é, percebeu. é, mas assim, a maioria dos filhos já voltaram para Cristo. Olha que coisa boa. É, A gente ora pela nossa família, e a gente pensa que nada aconteceu.
sim, porque a gente vê que não aconteceu nenhuma mudança, ninguém tomou uma decisão. Mas essa vozinha, ó, chegou no Alzheimer, pensou, nada aconteceu, e no céu ela vai receber uma família enorme. amém, amém, eu Nossa creio. oração, ela começa a frutificar depois. Outras Sim, gerações serão abençoadas por nossas orações. Então, sim, não desista da sua família, não pare de orar, não pense assim, ah, eu estou falando e está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Não. Tudo que uhum, nós escutamos, o nosso cérebro, ele capta e guarda. Ele capta e guarda. uhum, E no tempo certo, o Espírito Santo, que é a função maravilhosa que ele tem, ele nos fará lembrar. sim, Então, tudo que você semeou na sua família, você colherá, porque é justo e porque Deus trabalha dessa forma. sim, Então, essa vozinha não sai dessa história. Por é, mais que você vá me passando informações e vá me contando algumas dificuldades, eu vejo uma oração de uma vozinha que com pediu certeza. proteção para sua família e que houve livramento e que houve salvação. E essa vozinha vai colher muito. E eu quero estar nesse dia para eu ver o sorriso dela. Amém. Que maravilha, como Deus é bom. Então, essa família agora toda na casa do Senhor, você se separou do seu marido por alguns probleminhas que tiveram, mas você Uhum, continua com sua família na igreja. E aí você conhece o pastor José Alves. Qual é a isso. importância do pastor José Alves, que é o nosso amigo aqui da sala? O Qual é o... pastor José Alves, eu costumo dizer para ele que ele é o meu pai na fé, né? É, meu pai espiritual, vamos dizer assim, porque eu fui batizada por outro pastor, depois ele entrou, né? E assim, o nosso distrito se apaixonou tanto por ele que a gente pediu para que depois que venceu os 4 anos dele que ele ficasse mais tempo. Ele ficou ali com a gente até ele jubilar, né? E sempre ali do nosso lado ele agia ali como realmente como um pai ali para gente. E nesse momento quando eu me divorciei, né? E ele ajudou bastante, inclusive ele tentou conversar, né, com meu ex-marido, ele tentou ajudar de várias formas, né? Infelizmente, o coração, né, estava muito duro, mas assim, foi muito importante essa atuação dele na minha vida, né? Depois também, o meu filho mais velho foi batizado na igreja e ele que fez o batismo, né? E meu sobrinho também. Então, assim, ele teve um papel muito importante. E eu só conheci a Sala 57 através dele, que ele me mandou o link e eu fiquei conhecendo a Sala 57 através dele. Então, quando ele te passou o link, você já entrou, já ficou de vez? Não, eu entrava assim meio que esporadicamente, né? Mas Uhum. eu fui me afeiçoando cada vez mais, até porque assim, trouxe muito refrigério para mim, porque eu sou uma pessoa que sofre de ansiedade, tenho muita angústia, né? Então a Sala 57, ela trouxe esse refrigério para o meu coração, assim, é um alimento realmente para a alma da gente. Então, hoje, você sente até falta quando não assiste. Isso, isso. E você tem esse desejo pela chuva serôdia, né? Para Sim, com você, para certeza. sua família. Com certeza. Hoje eu também tenho o meu quarto de guerra, eu gosto de estar orando, de estar intercedendo. Eu sei que a oração intercessora ela tem bastante poder, né? E sempre quando eu comento com alguém, o pessoal fala, coloca meu nome lá, coloca meus filhos, né? E eu vou e coloco. Então, não estou dizendo que eu seja perfeita, mas eu sei que a gente é como grãozinho de areia, né? Junta aqui, junta ali, a gente Isso. acaba através do Espírito Santo, podendo contribuir bastante, né, para a intercessão das pessoas, né? Verdade. Tem uma parte na sala 57 também que você gostou de um testemunho que impactou Sim, você. sim, marcou bastante, né? Foi
o testemunho daquele senhor que era do terreiro, né? Ex-pai de E, santo, o Eduardo. e isso, e assim, eu achei muito impactante. Inclusive, eu assim, mandei para várias pessoas, né? E essas pessoas também ficaram impactadas e passaram para outras pessoas. Até o meu filho caçula ficou super interessado, assim, e começou a mandar para outras pessoas. Eu achei bem bacana, assim, foi um testemunho muito forte para mim. Então, você tem observado mudanças grandes na tua vida, Sim, com relação também a essa ansiedade, a busca pelas coisas do céu, perdendo o com medo de certeza. algumas coisas. Me Sim, conta sim. aí, me conta essas mudanças, o que estão acontecendo. Então, é como eu falei, tipo, eu já tomo remédio há bastante tempo, né, para ansiedade, angústia, depressão, e às vezes, assim, acontece de eu, sei lá, ter passado uma noite ruim e tal, e aí eu vou lá e coloco na sala 57 e aquilo ali vai mudando, vai trabalhando meu coração, vai me acalmando, vai me trazendo aquele refrigério. Então, assim, eu vejo até como um remédio espiritual mesmo, né? E isso é muito bom, é maravilhoso, é gratificante, né? E, assim, sempre que eu recebo o link, eu também encaminho para o máximo de pessoas possível, né? E eu me sinto muito bem estando aqui. Me diz como é que uma pessoa que tem ansiedade, medo, canta num quarteto, hein? Pois é, eu Eu não faço parte consigo do, compreender. eu faço parte do Ministério Harmony, já estou há mais de 2 anos no Ministério, eu sou contralto. Eu amo louvar a Deus, amo muito. É uma das coisas assim também que me faz me sentir mais próximo, mais perto de Deus. E é assim, é muito bom. E realmente, quando eu estou cantando, assim, tudo passa, sabe? Quando eu entrei na minha igreja é uma igreja musical. Ela tinha muitos grupos de louvor. E quando a gente entra numa igreja que tem muito ministério de louvor, você pensa assim, eu tenho que ser cantor também. Aham, Quero estar ali, né? aham. Mas eu tremo, eu desafino até batendo palma. Eu não consigo. E é uma coisa que eu amo, viu? Aham. E às vezes eu tento até ensaiar algum hino com minhas filhas, porque eu prego e as minhas filhas cantam junto com minha esposa para no final das pregações. Às vezes eu tento ensaiar uns hinos com elas e elas educadamente dizem assim: "Não, pai, deixa que a gente canta com a mãe". Mas não diz assim que eu canto ruim, entendeu? Aham. Mas e é impressionante como a igreja me chama para louvar, assim, com Uhum. grupos, né? No Sim. Ministério de Louvor. Eu Aham. amo isso, mas que bom que não desligam os outros microfones, deixa só o meu, porque senão todo mundo ia perceber. Mas aí eu tremo muito quando vou louvar. Para falar eu até Aham. consigo, mas louvar, meu Deus, como isso é difícil. Aí eu fiquei imaginando como é que ela diz que tem ansiedade, tem medo, porque para você cantar você tem que ter segurança, senão sua voz treme. Sim. Você tem que ter posição lá na frente, você tem que encarar um público. Aí eu Aham. fico dizendo, meu Deus, como ela é forte, como Deus está mudando a vida dela de forma poderosa para que ela esteja lá na frente ministrando louvor. Amém. Aí por isso que eu te disse, a gente conversando antes, eu te disse que eu vejo uma crescente na tua vida, sabe? Uhum. É coisa boa que está acontecendo demais. Deus está trabalhando aí nesse coração de uma forma poderosa. E a Amém. gente consegue ver evidências. Aí você diz assim: quanto mais eu recebo, mais eu tenho necessidade de transmitir. Aí me diz como é que uma pessoa que tem ansiedade e medo transmite. Me ensina aí. É o agir do Espírito Santo. Ele opera milagres mesmo, né? E assim, quanto mais perto eu tô de Deus, melhor eu me sinto, né? Quando a gente está à frente do púlpito, né, ministrando através da mensagem cantada, às vezes a gente sente assim, uma tremedeira, né, nas pernas e tal, mas é impressionante como o Espírito Santo atua e como ele usa a gente quando a gente permite que ele nos use, né?
Tá entrando um motociclista aqui, deixa eu ver se você conhece ele. Conhece esse rapaz? Tenta abrir aí. Aí. Conhece esse rapaz? Manu não está conhecendo você, não. Eu não tô vendo. Passa a telinha aí do celular. Passa com o dedo a telinha que você vai Ah, ver. agora eu tô vendo. Oi, pastor. Oi, oi, tudo bom, Manu? Que alegria. Tudo Rogério, bem, e você? a gente chama a Emanuele carinhosamente de Manu, né? Sempre conheci como Manu, viu? Manu é uma, eu diria, é uma guerreira. Manu tinha um lar todo estruturado, uma linda família, esposo pregador, né? Participava nas atividades. Ela também sempre foi aquela pessoa que me ajudou no ministério com a sua linda voz, sempre cantando. Do dia para a noite, de repente, o esposo a abandona por outra e desestrutura seu lar. Ela fica com os dois filhos. Era um indício de que tudo estava acabado, aquelas crianças, como seria o futuro daquelas crianças? E essa guerreira manteve o esteio do lar. Tanto é que os filhos estão na igreja, né? E ela hoje ali nesse ministério Harmony, louvando a Deus. Eu tive o privilégio de ser pastor, ainda continua sendo pastor da Manu, embora hoje jubilado, né? Mas na ativa, durante 7 anos, e Deus nos deu bênçãos extraordinárias. Uma delas foi batizar o pai da Manu, o mais conhecido cardiologista da cidade, né? Doutor É. Roberto. É uma pessoa que eu tenho um carinho extraordinário, Doutor Roberto. E também a mãe dela, Liete. A gente fala Liete, né? Eu tento colocar aqui aquele sotaque, né, nordestino, né? Porque Liete é uma pessoa única, é uma pessoa que eu amo demais, né? Muito. Então, eu tive o privilégio, né, de batizar, como ela diz, Roberto, né? Doutor Roberto, nosso filho na fé, um grande cardiologista, também aceitou numa conferência lá e nós o batizamos. Essa família é muito querida. A Manu passou por realmente reveses, passou por dificuldades, né? Mas é uma guerreira. E ela sustentou, né, a família, os filhos, né? São crianças muito, muito inteligentes, mas ela fez questão de colocá-los ali, né, aventureiros, desbravadores, né? E ela sempre estava ali ao lado, apesar das dificuldades, né? Da separação, aquele trauma, tudo, né? Mas ela nunca se esqueceu de Deus, não se revoltou com Deus. Isso que foi importante na vida, né? Eu quando estava na sala, eu pensava, via aqueles testemunhos, né? Eu pensava, não, Manu tem que vir para a sala. Então começamos a mandar o link, né? E eu fiquei feliz quando um dia a Manu diz, e o link? Né? Atrasei, né? E o link, falei, ela está assistindo, né? Alegria, Manu, que Deus abençoe, minha querida, minha Amém, meu filha, é querido. minha filhinha querida. É, meu pai querido. Amém. Que bom, pastor. Que bom que o senhor foi uma influência positiva na vida da Manu. A Manu precisava, o senhor chegou no momento certo, porque Deus cuida da Manu há muito tempo. A gente consegue ver na história dela que Deus está cercando ela o tempo todo. E Deus já sabia desse momento difícil que ela ia viver e colocou o pastor certo para cuidar dela. E eu fico impressionado como Deus encaixa as É peças. verdade. Eu não consigo ver a Manu fraca, ansiosa, com medo. Não consigo ver. Não consigo ver. Uma pessoa com medo, uma pessoa que tem ansiedade, ela já teria sido vencida. Fácil, fácil. A gente se fortalece muito no Senhor, a gente se agarra no Espírito Santo e a gente ainda é arranhado pelo inimigo, a gente ainda é bombardeado. Imagina uma criatura dessa que estava vulnerável, sem uma religião, sem um Deus, e ela consegue se manter apesar de tudo isso que está acontecendo, Sim, entende? É Então, verdade. assim, Deus, ele é tremendo, ele é a nossa força, ele completa aquilo que nós não temos.
Então, uma criatura que diz que é ansiosa, medrosa, foi completa por um Deus que sustenta ela o tempo todo, que está Sim. ali por trás, assim, vai que eu te ajudo, vai que eu tô aqui. E fica empurrando ela, e ela está crescendo, crescendo, e é lindo ver o trabalhar do Espírito Santo na vida dela, e isso pode acontecer com todos nós. Não existe cristão fraco, não existe cristão pequeno, porque nós temos um Deus muito grande que nos sustenta. Então, tem algumas pessoas que estão passando por algumas dificuldades semelhantes à de Manu e podem estar pensando agora, nesse momento, em desistir. Podem não ter um pastor José Alves do lado, sabe? Pode ter perdido o marido ou perdido a esposa, não sei, deve estar vivendo um momento assim que você está buscando o chão e não acha. A Manu está aqui para dizer que Deus é o chão. Sim. E sem ele eu não teria chegado até aqui, né? Já são quase 14 anos após o meu divórcio, né? E eu costumo dizer que eu sou mãe, pai e mãe, né? E, e graças a Deus até aqui eu tenho conseguido cuidar dos meus filhos, manter os meus filhos, né? E eu sinto a mão de Deus sempre na minha vida. Você disse que hoje eu sinto necessidade de levar almas para Jesus. Sim, inclusive eu estou dando 2 estudos bíblicos. Olha, É. ela se desmente o tempo todo, gente. Essa mulher não é ansiosa e não é medrosa. Não vou aceitar isso de você. Está repreendido em nome de Jesus. Amém. Como é que você dá estudo bíblico? Me conta aí. O meu pai tem uma cuidadora, né, que fica à noite com ele e conversando a respeito de Deus, de Jesus, né? Ela sentiu desejo de fazer o estudo e eu já vinha pedindo a Deus para me mostrar pessoas para dar o estudo bíblico, né? E como eu passo a maior parte do tempo numa cidade vizinha aqui onde eu trabalho, eu, assim, o contato que eu tenho aqui com a cidade onde eu moro é o pessoal da igreja já, né? Então eu sempre vinha pedindo a Deus. Falei, Senhor, me mostra pessoas que realmente tenham fome e sede de ti, que queiram aprender mais de ti. E aí surgiu a cuidadora do meu pai, que se interessou, e eu prontamente aceitei dar o estudo para ela. E aí eu achei muito interessante ela comentando que diz que as filhas começaram a perceber uma mudança de comportamento dela. E aí a filha caçula falou assim: Eu também quero fazer estudo bíblico. E aí ela me pediu, eu falei: Não, vamos fazer. Então eu já terminei um estudo com a cuidadora do meu pai. E segunda-feira agora eu já comecei um novo estudo com ela e com a filha. Que maravilha! Por É, isso, você percebe que isso já é um trabalhar do Espírito Santo na tua vida? com certeza, com certeza. Nesses 16 anos de igreja, você já tinha alguma experiência com o Espírito Santo? Eu já tive algumas experiências com o Espírito Santo, já tive sim. Então você já o Inclusive, conhece? assim, eu questionava muito a Deus, assim, por que que eu estava sozinha, né? Por que que Deus não tinha colocado um outro esposo na minha vida? Porque sempre foi meu sonho casar, ter filho e envelhecer junto do esposo, né? E eu via as pessoas, os casais, eu falava, por que eu não? Por que eu sozinha? E um dia o Espírito Santo falou claramente, com todas as palavras, você não está pronta. Nossa! Aí eu já falei, então tá bom. E Aí, aí eu parei de ficar questionando. e agora ele está trabalhando na tua vida. Sim, Você consegue perceber que as pessoas ao redor já percebem essas mudanças? com certeza, com certeza. Inclusive no meu trabalho mesmo, várias vezes já houve treinamentos no sábado, né? E eu dizia assim, olha, o sábado é um dia sagrado para mim, é o dia do Senhor. Se vocês quiserem que eu vá no domingo, à noite, feriado, qualquer outro dia, pode contar comigo. Até porque isso foi até um irmão da igreja, tudo é a mão de Deus, né? Quando eu entrei no meu atual trabalho, eu já estou há 15 anos nesse trabalho, tinha um irmão da igreja que trabalhava no meu trabalho.
Só que ele ficou ali poucos dias, porque ele foi transferido para uma outra agência. E o Daniel. E eu lembro que eu falava assim, nossa, e agora, né? Quando tiver os treinamentos, as coisas não sabem o que que eu faço. E ele me falou isso. Diga que você pode ir no domingo, à noite, feriado, qualquer dia, mas o sábado é sagrado. E aí eu nunca me esqueci disso, nunca. Então, assim, até para mostrar que, tipo, o adventista, ele não está se privando de trabalhar, de fazer o que tem que fazer, Uhum. mas o sábado para ele é sagrado. Então, se eu colocar que eu posso ir no domingo, que eu posso ir à noite, que eu posso no feriado, qualquer outro dia, a pessoa vai ver que eu tenho interesse. Mas o dia de Uhum. sábado é sagrado. E os meus colegas, eles respeitam muito isso. Então, assim, é, eu tenho uma amiga muito querida dentro do meu trabalho que eu tenho certeza que foi a mão de Deus ali. E ela sempre fala assim: Nossa, Manu, você é uma pessoa de Deus, né? Daí vai ter oração ali no trabalho, eu oro e tal, e o pessoal se emociona e tal. Eu sei que isso aí, eu só fui um instrumento, é o agir do Espírito Santo, né? E eu peço muito a Deus para que cada vez mais as pessoas sintam a presença de Deus em mim e que através disso muitas pessoas possam ir para Cristo. Amém. A gente, como luz no ambiente de trabalho, a gente não tem que só ser aquele crente chato que, eu não vou e pronto. Minha igreja não permite. Não, Aham. quando a gente se oferece para esses outros dias, como você mesmo fala, a gente dá evidência da importância do sábado e, ao Sim, mesmo tempo, a gente diz que, como cristão, nós estamos prontos a servir aquela empresa. sim. Eu lembro que no meu primeiro trabalho, o dono da empresa era uma empresa muito grande e ele me chamou e ele disse assim, eu quero que você tome conta dessa empresa. Eu era apenas aquela pessoa que entregava uns documentos lá, eu trabalhava em um outro escritório. Aí ele disse, mas tem um problema, aqui nós trabalhamos até o sábado, até de meio-dia. Aí eu disse, então eu não posso assumir, porque eu guardo o sábado e eu não abro mão disso por nada. Se você quiser, estou à disposição a qualquer hora, em outros dias, mas no sábado não. Ele disse, eu não trabalho também no sábado. A minha mãe é adventista e eu sou um ex-adventista. E eu sei que você é adventista. Eu estava só lhe testando. Se você é fiel à sua igreja, você vai ser fiel à minha empresa. Amém. Então, assim, eu estava dando a ele a oportunidade dele me demitir e ao mesmo tempo, eu estava dando a ele a oportunidade de confiar em mim. Então, Sim, muitas vezes a gente não entende o que está acontecendo e muitas vezes a gente fica com medo de perder algumas oportunidades. exato. Mas tudo para o cristão é testemunho. Onde Sim, você chega, você pode testemunhar. sim, Sabe? E você sim. fez isso na sua empresa, você tem feito isso na sua empresa. Uhum. E Você essa não viu eu falando? história tem mudado, Depois você vai no é, YouTube. e a gente percebe isso, que você tem crescido o tempo todo, Sim. você tem crescido. Então, o que a sala representa para você hoje? A sala é um fôlego, né? É uma forma da gente poder respirar a ação do Espírito Santo na nossa vida, né? Começar o dia diferente, começar o dia ao lado do Senhor, né? É, realmente ela é algo diferente, né? Que é um complemento muito importante na vida da gente. E o Espírito Santo hoje representa o que na tua vida? É tudo. O Espírito Santo é tudo, né? Sem ele, nada é possível. Amém. Vocês se conversam agora. Sim, com certeza. Sim, o tempo todo. Em todo instante, assim, a gente vê a atuação dele, a mão dele na minha vida, até no meu trabalho mesmo, porque há mais ou menos uns 5 anos eu mudei de cargo ali dentro da empresa e totalmente nova ali na área onde eu atuo hoje. E eu vejo a atuação dele até nessas questões ali. A gente tem muitas metas, né, para alcançar. E assim, de repente, do nada, aparece ali algo que eu precisava ali no meu trabalho. Então, Deus vem me honrando, né? E eu quero retribuir honrando Ele também.
Rogério, eu não tô te ouvindo Agora, agora. pastor José Alves, você não tem orgulho dessa mulher, não? Com certeza, pastor. Ô, Rogério, eu, Manu, é uma filha, né? Eu sou um pai muito apaixonado pelos filhos. Deus me deu 4 filhas, né? 4 filhos biológicos. E ele acrescentou uma filha do coração. A Manu, a filha do coração. Eu Ah, passei, a gente sofreu né? Eu sofri com a Manu, porque é uma filha querida, né? Eu vi o que ela passou, né? E eu tentava me colocar no lugar dela, né? Uma pessoa que tinha um lar bem estruturado, uma família, e ela muito assim pela família, né? Os pais dela também são, né? E de repente tudo cai por terra, né? E a gente quando sofre com alguém, a gente se apega também àquela pessoa, né? Mas ver o que a Manu conseguiu com o poder de Deus, porque a minha ajuda foi apenas uma gotinha, Rogério, apenas uma gotinha. Foi realmente uma menina que acreditou em Deus e que se apegou em Deus, né? Esses dias eu fui pregar na igreja da Manu, né? E aí ela cantando lá com o seu grupo, né? Eu sentado lá, foi difícil impedir que os olhos se marejassem de lágrimas, né? Eu sentado chorando de alegria. Todos que estavam cantando ali, eu fui pastor de todos. Mas ao ver a Manu cantando, foi muito especial, porque ela sempre cantou sozinha, solista. Mas agora ela ah, cantando ali, aquele sorriso, comunicando aquela verdade, né? Isso aí confortou meu coração, encheu meu coração de alegria. Eu sou feliz pelas vitórias que o Espírito Santo tem dado na vida da Manu, né? Amém. amém, amém. Então, para a gente encerrar esse testemunho, eu gostaria que o senhor fizesse uma oração pela Manu. Ela vai ter que sair agora, porque ela vai viajar para uma outra cidade para trabalhar. Você tem alguma coisa mais a acrescentar, Manu, que eu possa ter esquecido? Não, é isso mesmo. Era isso mesmo. Louvado seja Deus. Então, seu pai na fé vai orar por você agora e também pedindo a Deus a bênção para todos nós. Amém. Ok, vamos falar com o papai. Maravilhoso Deus, soberano, Pai, Criador, mantenedor da vida, gestor do universo. Louvado seja o teu nome santo e soberano, porque o Amém. Senhor tem cuidado de nós, teus filhos. O Senhor nos ama com amor, Pai, que palavras não podem descrever. E a gente tem percebido isso na vida de tantas pessoas. E uma delas na vida da Manu. Obrigado, Paizinho, Amém, Senhor. porque o Senhor me deu a capacidade de amar essa menina, mas o meu amor é uma partícula diante do grande, imensurável amor do Senhor por essa criatura e por todos os teus filhos. Amém. Obrigado porque o Senhor a sustentou em momentos bem complicados da vida. Obrigado, Verdade. Pai, porque o Senhor enviou Jesus, o nosso irmão mais velho, Amém. que tomou as nossas dores, morreu em nosso lugar. Obrigado, Jesus, nós o amamos também, Pai. Obrigado porque o Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o Espírito Santo Consolador, esse Deus que nos indica o caminho, que está conosco a cada momento. Como amamos, ó Pai, Deus, Espírito Santo, querida divindade, somos apaixonados pelo Senhor, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Amém. Conduz agora, ó Deus, continue abençoando a Manu, seus pais, seus filhos, seus familiares, e abençoe, Pai, e capacite-a cada vez mais para o testemunho, tanto através da música como através dos estudos bíblicos. Amém. Abençoe na sua profissão, faça dela um instrumento poderoso nas mãos do Espírito Santo junto aos seus colegas, aos seus é, superiores, e que Amém. ela possa, Deus, continuar firme nesta verdade, para que um dia Amém. tenha o grande privilégio, Pai, de participar daquele encontro do qual sonhamos,
sobre a árvore da vida lá na Nova Jerusalém. Amém, Senhor. Abençoa, Deus, Rogério, sua família e todos os participantes da Sala 57. Essa igreja, Pai, essa igreja que surgiu no coração do Senhor em um tempo de pandemia, mas que continua expandindo, porque aqui está um grupo que procura o batismo do Espírito Santo. Por isso, Senhor, nós suplicamos, batiza-nos diariamente com teu Santo Espírito e faz de cada um membro da igreja da Sala 57 que nós possamos, ó Deus, ser uma ferramenta poderosa nas mãos do Espírito Santo. Amém. E aqueles, Pai, que ainda não faz parte dessa igreja online, que o Senhor possa trazer mais e mais pessoas, porque aqui é um departamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, que procura um movimento de reavamento, de reforma e de busca do poder e batismo do Espírito Santo. Amém. Nós agradecemos por essa igreja, Pai, e oramos em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, amém, amém. Meu pastor, eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Obrigado por ser uma bênção para nós. Estou com saudade de suas pregações. Nesses dias a gente lhe convida para voltar aqui, tá Será um bom? prazer, estamos aí para Se servir, você Rogério. vive sempre em cima dessa moto agora, é um perigo. Mas olha, enquanto eu estou viajando, minha esposa também, né? Ela vai atrás ali na garupa, né? Ela vai compondo hinos. Minha esposa já tem acho que mais de 20 hinos. Só que ela compõe os hinos e fica só para ela mesmo, que ela não tem voz assim para cantar. Mas ela vai compondo hinos. Depois o Espírito Santo faz ela lembrar de toda a letra, né? E ela diz a maneira dela manter ali, né, a comunhão com Deus. E eu vou, Rogério, eu vou orando. Quando eu não estou orando, eu estou assoviando um hino, cantando, né? Então, Oh, se coisa acontecer boa. alguma coisa, a gente está preparado, né? Mas Deus tem nos Amém. protegido, porque participando desse ministério, o que eu gosto da moto, né? Mas a gente usa, né, aquilo que gosta com aquilo que realmente é útil. Uma igreja sobre rodas, né? Amém. Amém. Dê um abraço grande na Janete. Amamos Será você. entregue. Até Ela mais, meu já está pastor. num quartinho de guerra dela assistindo. É, eu sei, lá nas almofadinhas dela lá. Isso. Muito obrigado, pastor. Até mais. Até mais. Manu, querida, eu te amo, preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus e eu creio mais em Deus porque você existe. Hoje eu fui impactado por tua força. Não quero lembrar de uma Manu com ansiedade, isso aí é passado. O medo, Deus não deu a gente espírito de medo, mas de ousadia. Você está recebendo agora, através da sala e através da sua busca, um espírito de ousadia, que vai repousar sobre você, que vai te dar a autoridade para louvar e pregar o nome do Senhor. Ele é teu marido, ele é o teu sustentador, ele é teu provedor, ele te completa. Se um dia aparecer um varão, nós vamos orar para que seja um homem consagrado que venha te ajudar nessa caminhada, não a te atrapalhar. Que nada te Verdade. atrapalhe nesse teu crescimento espiritual. Que o Cauã e o Yuri vejam Deus em você. Amém. Que você seja a referência espiritual que eles precisam. Nesse momento de adolescência para a juventude, é um momento bem de transição bem complicado. Mas se é uma mãe santificada, uma mulher santificada, ela santifica o lar. E eu creio que Amém. você fará a diferença. Amém. Assim como você lembra da sua vozinha, você vai ser lembrada também por esses filhos por onde eles forem. Amém. Deus te abençoe e te dê um dia de vitórias na presença dele. Bom Amém. trabalho e vai devagar nessa pista aí, tá Tá bom? bom. Rogério, Fica com obrigada Deus. pela oportunidade. Eu também te amo. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a parte visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe. Amém. Olha, já foi batizada, ela já é da sala. Eu vou esperar a Vânia Mesquita decorar essas frases também, porque ela já está aqui numa sequência maravilhosa conosco, não perde um dia. Eu estou esperando escutar de Vânia essas frases. Vai chegar o tempo.
Querida, fica com Deus, tá bom? Amém, Depois você a também. gente Muito conversa obrigada. mais. O que precisar, você já tem meu número. Tá certo, Rogério, muito obrigada. E Deus abençoe a todos aí da sala, né? E abençoe também o meu querido pastor Zé Alves, que eu amo muito como meu paizinho espiritual, né? E, e é isso, que a gente esteja sempre no caminho do Senhor, sempre buscando a presença do Espírito Santo. Amém, amém. Até Amém. mais, querida. Até mais. Tchau, tchau. Gente, eu queria festejar hoje o aniversário do pastor Abidoral. Tem também o aniversário do pastor Gilson. Tem também o aniversário da Francisca Almeida. A Val Barbosa leu outros nomes que eu não decorei agora de aniversário. Mas nós moderadores, estamos um pouquinho tristes porque o tio da nossa moderadora Luciane faleceu, um tio pai, porque ela que cuidava dele, ele é muito especial para ela. A Luciane é a nossa gestora lá no YouTube, é uma pessoa de Deus, assim, que nos ajuda muito no YouTube. Ela comanda lá com maestria. Então hoje ela está triste e a gente fica triste também, mas ao mesmo tempo com a esperança pulsando no nosso coração que nós vamos rever esse tiozinho, a gente vai rever essa vozinha da Manu, porque um dia Jesus vai fazer um grande reencontro e eu não vejo a hora desse dia chegar. E nós vamos viver para sempre. E não vamos ter uma sala até 8 horas, 7 horas, isso não vai importar. Nós vamos estar juntos por toda a eternidade.